Essa é a parte da nossa vida consciente. Depois você tem a parte da emoção, que é a vida inconsciente, que é instinto, impulso e desejo. Essas são as emoções humanas. Depois você tem mais embaixo, complementando o ser humano, a vida condensada, que é pele, músculo, carne e coração. Isso tudo aqui forma uma pessoa humana. Quando começa a vida, como é que se faz a vida? A vida se faz através de um ato sexual, ou seja, o sexo, também nas três coisas que eu mostrei, no consciente, no inconsciente condensado, se faz através de um ato sexual. Então, desde o princípio, que tinha o primeiro casal, os casais, se vocês quiserem, o Adão e a Eva, que eles faziam Abel. Abel significa sopro da vida. Então, enquanto eles fizeram Abel, estava tudo beleza, sem problema nenhum. Só que depois eles resolveram fazer o Caim. E Caim significa possessão. E aí criou-se uma metáfora, Caim e Abel. Só que se diz que Caim matou Abel. Então, o Abel é sopro da vida, sexo. O Caim é possessão ou maldição, é desvio de coito. As duas coisas, tanto o sexo como os desvios de coito, são feitos aonde? Na parte condensada, no corpo humano. Com um reflexo imediato, através do contato que se faz na pele, no músculo, no corpo, com um reflexo imediato aonde? No instinto, no impulso das emoções, que é o que o pessoal chama de alma. E também vai ser armazenado aonde? Lá no pensamento, julgamento e memória, que o pessoal chama de espírito. Então, o que está acontecendo hoje é uma mistificação, uma desinformação generalizada. Porque esses desvios do coito misturado com droga e álcool, né? O álcool é um tipo de droga, é que provoca os desvios de caráter, conduta e comportamento, vício, violência e doença. E a doença que mais chama atenção é a violência, porque a violência é uma doença. Professor, em cima de todos esses desvios de conduta, uma coisa é certa, e outro dia, acompanhando uma palestra de um religioso, aliás, muito bem abalizado, ele nos dizia o seguinte, de que o mal da humanidade hoje é a busca ensandecida pelo prazer. E esse prazer, às vezes, ele é de forma tal exacerbada que traz, como o senhor está bem refletindo, todas essas consequências, ensejando inclusive em doenças. Porque a droga é uma busca de fuga e de prazer ao mesmo tempo. Ninguém vai tomar droga, até uma dose de cachaça, que é algo não muito agradável de degustar, mesmo que é uma coisa muito ácida, muito forte. Mas há quem diga que o fim de quem bebe é estar sentindo um alívio, um prazer no seu psique. Eu imagino também aqueles que estão na maconha, que vão para drogas das mais leves, das mais pesadas, enfim, tudo uma busca de prazer. Daí se desencadeou também outros vícios, como o próprio roubo, a própria desonestidade em si, a falta de ética, porque no fundo o homem tem uma finalidade, homem, entre aspas, esses elementos que infelizmente não se ainda se conscientizaram desses malefícios que fazem a si próprio e aos outros. E nós vamos chegar daqui a pouco, inclusive, nessa questão moral, ou a falta de moral e de ética, que não deixa de ser uma doença que agrava a situação e a doença social do país, que é a falta de oportunidades, é a fome, é a miséria, é o desequilíbrio econômico, enfim. Nessa holística, o senhor tem todas as razões, e gostaria que o senhor já também daí já nos trouxesse essa visão de como, em cima desses vícios, desse afã do prazer, ou de ganhar a vida pelo prazer, ou melhor, ganhar fortunas em cima do povo, que é o que a gente vai ver no cenário político, e o senhor disse, o Brasil poderá ter um remédio, ter jeito. Fique à vontade. A solução do Brasil, eu já disse aqui, é o conhecimento da vida. Porque o conhecimento da vida é o amor. Agora veja, a solução não é Gutenberg ou Guilherme, é o conhecimento. E o que você falou aí, o prazer, é perfeitamente natural as pessoas querem sentir prazer. No sexo, as pessoas sentem prazer e saciam, ficam saciadas. Agora, como as pessoas estão fazendo desvio de coito, o desvio de coito não é sexo, é vício. Então, o vício, droga também é uma... Mas tem uma diferença. O sexo não é vício. O sexo é a fonte natural da vida. Agora, o desvio de coito é vício. Então você tem vício por inalação, maconha, cocaína. Você tem vício por ingestão, que é álcool ou chá alucinógeno. E você tem o vício no corpo, que são os desvios de coito. Os desvios de coito são vários.
Por exemplo, pedofilia, quando se abusa de criança, sadomasoquismo, se de prazer em dar porrada ou apanhar. Você tem a concupiscência, que é enfiar objeto, a fornicação, que é penetrações de grupo, a necrofilia, que é penetrar em quem está morto, e outras variações. Agora, essas porcarias, isso não é sexo. E tem uma única raiz, que no Brasil ninguém sabe o que é. Ontem mesmo, na polícia, tinha mais de 100 policiais, eu perguntei, quem é aqui no auditório que sabe o que é sodomia? E ninguém sabe. Porque no Brasil aplica-se uma teoria de tempo de Hitler. Uma mentira repetida 1000 vezes para ser verdade. Por exemplo, se você olhar para essa caneta aqui e começar a repetir chocolate, 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 depois de 1000 vezes, você vai querer comer essa caneta como um chocolate. Só que isso aqui não é um chocolate, é uma caneta. Então, no Brasil, chamaram a sodomia de sexo anal. A sociedade brasileira está convencida que o ânus é uma variação sexual. E não é. Tá certo? O ânus é um lugar de discreção de fezes. Agora, depois de fazer a sodomia, ou deixar de fazer penetração, substituir por felação em cunilingus, misturado com droga e álcool, aí surge desvio de caráter, conduta e comportamento que vai gerar a violência. O senhor explica melhor felação em cunilingus, que o Marcelino parece que não entende, não. Felação em cunilingus é o que o pessoal chama no Brasil de sexo oral, que também a língua não é um órgão sexual. Agora, vejam vocês, o que eu estou falando aqui, a minha visão é uma visão de saúde, equilíbrio e paz. O padrão é adoração única à vida. O padrão é respeito à vida. E o que existe aí é exatamente doutrinas rituais e martírio, adorações diversas que ficam fazendo a contemplação, a justificação e a realimentação da violência. Por isso nós estamos num ciclo vicioso que não acaba nunca. Porque, veja bem, toda doutrina, ela justifica, ela realimenta e ela contempla o mal. Se você chegar aqui e matar você, por exemplo, aparece um doutrinador e diz, são os mistérios, temos pena, ele morreu, ele está contemplando. Depois ele vai fazer, além da ele vai fazer a justificação. Mas se era o dia dele, ele tinha que ir e não sei o quê. Depois ele vai fazer a realimentação. Ele agora foi para o céu, ele está com o pai. E nessa história, daqui a pouco o sujeito vai, mata outro e mata outro. E nós estamos vivendo numa época de absoluta falta de informação. Uma desinformação generalizada. Porque veja bem, eu não gosto de fazer julgamento das pessoas, eu não faço julgamento das pessoas. Quando você estuda, quando você realmente é um homem preparado intelectualmente, você não julga ninguém, porque você aprende que todo ser humano, independente do grau de instrução, da função social, política, econômica, seja lá o que for, ele é um ser humano. E sendo um ser humano, ele é ação e reação daquilo que disseram para ele e principalmente o que fizeram com ele. E cada um tem a sua história individual, a qual tem que ser respeitada. Por isso que não se deve julgar ninguém e nem generalizar e jogar frase solta, sabe? De pregação de moral, pregação de filosofia besta, porque no Brasil, na verdade, tem muita gente fazendo mistificação. A ciência há muito tempo que não é respeitada, tá certo? Você tem pessoas de todas as ciências, na ciência econômica, na ciência médica, que são muito mais mistificadores do que aplicadores de ciência. Então, de fato, o que eu pude enxergar no Brasil é que essa desinformação criou um paradoxo muito grande. O Brasil é fácil demais a solução, ou então é impossível. E eu vou lhe dar um exemplo prático. Se diz hoje que no Brasil o maior problema é a violência, não é isso? É verdade. Eu, Gutenberg, essa palestra Conhecimento da Vida, ela já foi feita em 16 estados, agora aqui em Alagoas, 17. Mais de 30 mil, a partir de ontem, 30.150 policiais, com aprovação unânime, todos dizendo que quando esse conhecimento for divulgado, a violência no Brasil cai. E eu ainda não consegui massificar essa informação. Pode um negócio desse? Você quer uma credencial maior para poder vocês ter autoridade para expor uma ideia do que a aprovação de 30.150 policiais civis e militares no Brasil inteiro. Por isso que eu trabalho na área comercial, faço uma palestra chamada Capital Intelectual. Eu parei o meu trabalho comercial, disse, eu vou encarar esse negócio. Eu vou sair por aí falando e vou forçar a barra até que esse conhecimento da vida possa vir à tona. Porque hoje nós estamos vivendo, na verdade, como eu chamo de desinformação generalizada, uma coisa básica que pode encaminhar todas as soluções. É a separação do bem e do mal. Que eu faço isso no começo da minha palestra. Digo, olha, o bem é a vida. O mal, tudo contra a vida. Professor, mas isso desde que o mundo é mundo...